pessoal, meu nome é Felipe e hoje vou estar fazendo com vocês aí a correção do PET 5 da semana 5, PET volume 3, semana 5 de matemática. Esse PET vem tratando os temas de razão, proporção e sequências de números inversamente e diretamente proporcionais. E aí a gente tem algumas questões relacionadas a esse tema. Então, vamos começar aqui no número 1. Em uma classe de 30 alunos, 24 foram aprovados. Determine a razão entre o número de alunos, aí letra A, aprovados e o total de alunos, nessa ordem. Então, pessoal, a gente tem 30 alunos em sala e 24 foram aprovados. A gente precisa, então, primeiro aqui na letra A, estabelecer uma razão entre o número de alunos aprovados e o total de alunos. Então, como é que a gente faz isso? Note que, então, que o número de alunos aprovados é o antecedente da razão. O que significa isso? O antecedente significa o termo que vem por cima, que vem no numerador. E o total de alunos é o consequente, ou seja, é o denominador da minha razão. Então, a razão entre alunos aprovados e total de alunos é uma fração. Então, o número de alunos aprovados é 24, o total de alunos é 30. Então, eu tenho a seguinte fração, que é 24 sobre 30. E aí eu posso simplificar ela. Então, dividindo os numerador e denominador por 6, eu vou chegar aqui num 4/5. O que significa isso? Significa que a cada 5 alunos da minha classe, 4 foram aprovados, certo? Então, essa é a razão aqui para a letra A. Na letra B, a gente quer a razão entre o número de alunos reprovados e o total de alunos. Então, pessoal, se dentre os 30 alunos, 24 foram aprovados, logo, o total de reprovados vai ser 30 menos 24, certo? Que é 6. Então, a razão vai ser os alunos reprovados sobre o total de alunos. Alunos reprovados são 6, total de alunos são 30. Então, a minha razão aqui é 6 sobre 30. E aí, de novo, eu posso simplificar. Então, eu divido em cima e embaixo por 6. E eu chego que minha razão é 1/6. E, de novo, o que significa isso? 1/5, quer dizer. E aí, o que significa isso? Significa que a cada 5 alunos, somente um reprova. Letra C. A razão entre o número de alunos aprovados e o número de alunos reprovados nessa ordem. Então, pessoal, a razão entre o número de alunos aprovados e alunos reprovados vai ser alunos aprovados no numerador e alunos reprovados no denominador. Então, alunos aprovados são 24, alunos reprovados são 6. Então, a minha fração que representa a razão aí é 24 sobre 6. Novamente, eu posso simplificar ela. Então, dividindo todo mundo por 6, eu chego na razão 4 sobre 1, certo? Agora vamos para o número 2. O número 2 é o seguinte, determine o valor de x nas proporções. Então, a gente tem algumas proporções aqui, e a gente precisa calcular o valor de x para que isso seja de fato uma proporção, né? Para que essa igualdade aqui seja válida. E aí, isso aqui nada mais é do que uma equação, né, pessoal? Que a gente já tinha visto aí algumas semanas atrás. Então vamos lá, na letra A, você tem x sobre 6 igual a 32 sobre 48. Então, pessoal, como é que eu procedo com isso? Esse 6 que está dividindo no x, eu passo aí para o outro lado multiplicando. E aí eu vou ter que x é igual a 32 vezes 6 sobre 48. 32 vezes 6 dá 192. 192 dividido por 48 dá 4. Então, o valor de x que torna essa expressão uma proporção é 4, certo? Na letra B, a gente tem 1 sétimo igual a x menos 6 sobre 49. Então, pessoal, a primeira coisa que eu fiz aqui
foi inverter a ordem, certo? Passei esse x menos 6 para o lado esquerdo e um sétimo para o lado direito. E aí, esse 49 que estava dividido no x sobre menos 6, eu levei para o outro lado multiplicando. Então ficou x menos 6 igual a 1 vezes 49 sobre 7. Então, o que acontece? Eu preciso encontrar esse valor de x, né? Então eu vou isolar ele. Então esse menos 6 que está aqui subtraindo, eu vou levar para o outro lado somando. Então eu vou ter que x é igual a 49 sobre 7, né? Dessa operação aqui de cima. 1 vezes 49 é 49. Então x é igual a 49 sobre 7 mais 6. 49 sobre 7 é 7. E aí fica 7 mais 6. 7 mais 6 é 13. Então, o valor de x que torna essa expressão uma proporção é x igual a 13. Na letra B, a gente já vai ter 2x mais 1 sobre 10 igual a menos 21 sobre 30. Então, pessoal, de novo, esse 10 que está aqui dividindo 2x mais 1, eu vou mandar ele para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que 2x mais 1 é igual a menos 21 vezes 10 sobre 30. Aí, o que acontece? Esse 21 vezes 10 fica 210. Então, nessa linha de baixo, o que eu já fiz? Esse mais 1 que estava sendo somado, eu passei para o outro lado diminuindo. Então, ficou menos 210 sobre 30, menos 1. E aí, pessoal, menos 210 sobre 30 vai dar menos 7. Menos 7, então vai ficar 2x igual a menos 7 menos 1. E aí, o que acontece? O x, então, ele vai ser o quê? Ele vai ser menos 7 menos 1, que é menos 8, dividido por 2. E por que dividido por 2? Porque esse 2, tinha um 2 multiplicando o x, então ele veio para o outro lado dividindo. Então, x é menos 8 sobre 2, que é igual a menos 4. Ou seja, o valor de x que torna essa expressão uma proporção é x igual a menos 4. E por último, na letra D, a gente tem x menos 3 sobre 2x mais 1, igual a 4 quintos. Então, pessoal, aqui a gente tem um x no numerador e no denominador. Então, como que procede? O primeiro passo aqui é fazer um produto cruzado, né? A gente vai multiplicar cruzado. Então, o que a gente vai ter? 5 que multiplica x menos 3 igual a 4 que multiplica 2x mais 1. Então, a partir disso eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou ter 5 que multiplica x menos 3, vai ser 5x menos 15. Então, 5 vezes x menos 5 vezes 3, que é 15. E isso vai ser igual a 4 vezes 2x, que é 8x, mais 4 vezes 1, que é 4. Então, pessoal, passando o x para um lado e os valores sem x para o outro, eu vou ter 5x menos 8x igual a 4 mais 15. 5x menos 8x é menos 3x. E 4 mais 15 é 19. Então, esse x, eu tenho menos 3 multiplicando ele. Vou passar esse menos 3 para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 19 dividido por menos 3, que é igual a menos 19 sobre 3. Então, x igual a menos 19 sobre 3 é o valor que torna essa minha expressão uma proporção. Então, pessoal, no número 3, a gente vai ter o seguinte. A razão entre o preço de uma gravata e o preço de uma camisa, nessa ordem, é de 2 para 9. Sabendo que a camisa custou R$ 57,60, o preço da gravata em reais é... Então, pessoal, a razão entre o preço da gravata e da camisa é de 2 para 9. Certo? E a gente sabe que a camisa custou 57
60. Então a gente vai chamar esse preço de X. O que a gente sabe então? A gente sabe que a razão entre o preço da gravata e da camisa, nessa ordem, né, é 2 nonos. E que a camisa custa 57,60. Então a gente pode montar a seguinte proporção: X, que é o preço da gravata, sobre 57,60, que é o preço da camisa, é igual a 2 nonos, que é a razão entre o preço da gravata e o preço da camisa. Então, para descobrir o preço da gravata, eu só preciso resolver, só preciso encontrar o valor de X nessa proporção, nessa equação. E aí, então, pessoal, basta resolver isso, né? Então, X sobre 57,60 é igual a 2 nonos. Então, esse 57,60 está dividindo X e vai para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que X é igual a 2 vezes 57,60 sobre 9. Que é igual a 115,20 sobre 9, que é igual a 12,80. Então, o preço da gravata é 12,80. E aí a gente tem opções, né? A alternativa correta aqui é a letra C. Vamos para o número 4. O número 4 dizendo o seguinte: 60 das 520 galinhas de um aviário não foram vacinadas. Morreram 92 galinhas vacinadas. Para as galinhas vacinadas, a razão entre o número de mortas e de vivas é... Então, pessoal, você tem um aviário, né, com 520 galinhas. E dessas 520, 60 não foram vacinadas. Das que foram vacinadas, está dizendo que 92... Quer saber a razão entre o número de mortas e de vivas no quesito de galinhas vacinadas, né? Então, vamos analisar isso aí. A gente sabe que 60 galinhas não foram vacinadas, que foi falado no enunciado. Então, o total de galinhas vacinadas é 520, né, que é o todo, menos 60, que é 460. Aí, pessoal, dessas 460 vacinadas, 92 morreram. E, consequentemente, né, 460 menos 92 é igual a 368. E essas 368 estão vivas, né? Porque se entre 460 e 92 morreram, então o restante está vivo. Então, encontrado isso, a gente só precisa montar a razão entre o número de mortas e de vivas para as galinhas vacinadas. Então, a gente vai ter que a razão vai ser vacinadas e mortas sobre vacinadas e vivas. Então, galinhas que foram vacinadas e morreram são galinhas que foram vacinadas e sobreviveram, são 368. Então, a gente pode dividir aqui tanto o numerador quanto o denominador por 92. Então, essa fração vai ser igual a 1/4. E aí minha letra certa aqui, minha resposta certa é a letra A. Ok? Vamos para o número 5 agora. O número 5 está dizendo o seguinte: para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esporte da escola, que tem 28 metros de comprimento por 12 de largura. Então você tem uma quadra, né, na escola, ela tem 28 metros de comprimento e 12 metros de largura. E o aluno precisa construir uma maquete disso. Então, a maquete deverá ser construída na escala 1 para 250. E aí está perguntando, né? Que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete. Então, pessoal, a razão aí entre as medidas da maquete e a medida da quadra é 1 sobre 250. Então, a gente precisa transformar essas medidas 28 metros e 12 metros por meio dessa razão, né, em transformar essas medidas em centímetros para saber qual vai ser o tamanho da maquete. Então, vamos lá. Temos que determinar o comprimento e a largura para a maquete.
Vamos pensar primeiro na parte do comprimento. Por comprimento, a gente sabe que o comprimento total da quadra é 28 metros. Aí a gente vai chamar o da maquete de Y, certo? Porque a gente não sabe qual vai ser o comprimento da maquete ainda. Então a gente pode montar a seguinte proporção: Y sobre 28 é igual a 1 sobre 250. O que significa isso? Que Y é o tamanho da maquete, né? É o tamanho do comprimento da maquete. 28 é o 28 metros, que é o comprimento da quadra. Então, como a gente sabe que a razão entre as dimensões da quadra e as dimensões da raquete é 1 sobre 250, a gente pode montar então essa proporção, que o tamanho da maquete, do comprimento da maquete está para o tamanho do comprimento da quadra, assim como 1 está para 250. E aí, eu só preciso encontrar o valor de y nisso. Então, esse 28 está dividindo, eu levo para o outro lado multiplicando, e eu vou ter que y é igual a 28 sobre 250. Fazendo essa divisão, isso vai dar 0,112 metros, certo? 112 metros transformado em centímetros dá 11,2 centímetros. Já para a largura, a gente sabe que a largura da quadra é 12 metros. Então, a gente vai chamar da maquete de x, porque a gente não sabe ainda, a gente quer descobrir ainda quem é esse valor. Então, de novo, a gente pode montar a mesma proporção, pessoal. X está para 12, assim como 1 está para 250. Por quê? Porque esse 1 sobre 250 é a razão entre as medidas da quadra e as medidas da raquete. A razão que foi passada no enunciado. Então, como é que a gente resolve isso? Esse 12 que está dividindo x, aí vai para o outro lado multiplicando. E aí eu vou ter que x é igual a 12 sobre 250. E isso vai dar 0,048 metros. Transformando em centímetros, a gente vai ter 4,8 centímetros. Então, pessoal, as medidas do comprimento e da largura, então nessa ordem, né, comprimento e largura, vão ser 11,2 e 4,8, que é a letra C. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque na letra A tem os mesmos valores. Só que ele está na ordem largura e comprimento. E não é essa a ordem que a gente quer, né? A gente quer na ordem comprimento e largura. Certo? Então, vamos para o número 6 aqui. Em um hospital, contando-se apenas médicos e enfermeiras, trabalham 240 pessoas. Se a razão entre médicos e enfermeiras nessa ordem é de 5 para 7, determina o número de médicos. Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que a razão entre os médicos e enfermeira, então a razão médico sobre enfermeira é 5 sobre 7, certo? O que significa isso? Significa o seguinte, ó, se a gente soma 5 mais 7 vai dar 12. Então, a cada 12 pessoas, 5 são médicos e 7 são enfermeiros. Esse é o significado dessa razão. Então, pessoal, se a gente considera o número de médicos como x, a gente pode montar a seguinte proporção, que x sobre 240 é igual a 5 sobre 12. O que significa isso? O x é a quantidade de médicos, 240 é o total de pessoas que trabalham nesse hospital, né? E isso é igual a 5 sobre 12. O que significa que é esse 5 sobre 12? A gente não acabou de constatar aqui que para cada 12 pessoas, 5 delas são médicos? Então essa é a razão entre médicos e o total de pessoas, certo? E aí de onde que a gente tirou isso? Olha, desse seguinte fato, a razão de médico para enfermeira é 5 sobre 7. E disso, se a gente somar esses dois valores, 5 mais 7 é 12. Então o que a gente tira disso? Que a cada 12 pessoas, 5 são médicos e 7 são enfermeiros. Então a gente constatou isso logo em cima, certo? Então, por isso a gente consegue montar essa proporção.
x está para 240, assim como 5 está para 12. E disso aí, basta para eu encontrar o valor de x, então, que é o número de médicos, né? Basta eu multiplicar esse 240 que está dividindo, eu passar ele do outro lado multiplicando. Então, x vai ser 5 vezes 240 sobre 12. E aí 5 vezes 240 vai dar 1.200. 1.200 sobre 12 dá 100. Então, o total de médicos que trabalham nesse hospital são 100 médicos. E no caso não pediu, mas se pedisse, o total de enfermeiras seria 240 menos 100, que é 140 enfermeiras. Agora, pessoal, vamos resolver a questão número 7, que é uma questão da OBMAP. Então, para obter tinta na cor laranja, deve-se misturar 3 partes de tinta vermelha com 2 partes de cor amarela. Então, para fazer a cor laranja, a gente pega 3 partes, né, de tinta vermelha e 2 de tinta amarela. Já para você obter a cor verde, devem-se misturar 2 partes de tinta azul e uma amarela. Então, de novo, para fazer a cor verde, você pega 2 partes de azul, uma amarela, mistura, você acha o verde. E aí, para a gente obter o marrom, você usa a mesma quantidade de cor laranja e a mesma de verde. Então está perguntando quantos litros de tinta amarela são necessários para 30 litros de tinta marrom. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter que desconstruir esse problema, né? O que a gente sabe sobre a tinta marrom? A tinta marrom, ela gasta um tanto de cor laranja e esse mesmo tanto de cor verde. Ou seja, ela vai gastar então 15 litros de tinta laranja e 15 litros de tinta verde. Então, para fazer 30 litros de tinta marrom, será necessário 15 litros de tinta laranja e 15 litros de tinta verde. Por quê? Porque foi informado aqui no enunciado que você vai obter o marrom, a mesma quantidade é gasto, né, a mesma quantidade de cor laranja e de cor verde. Dito isso, então a gente descobriu aqui que vai gastar 15 litros de cada cor. E aí, a gente vai ter que analisar agora cada situação, né? Uma situação para tinta laranja e uma situação para tinta verde. Então, vamos pensar na tinta laranja primeiro. Para fazer uma tinta laranja, você tem que misturar 3 partes de tinta vermelha com 2 partes de cor amarela. Então, o que significa isso? Significa que a cada 5 partes, 2 são amarelas. E isso aqui é direto, né? Porque você mistura 3 partes de uma tinta e 2 da outra. Então, se você faz essa mistura, você obtém 5 partes. E dessas 5 partes, 2 delas são amarelas. Ou seja, 2/5. 2/5 da tinta laranja, então, é cor amarela. Então, se a gente denomina por X a quantidade de tinta amarela necessária para você fazer esses 15 litros de tinta laranja, a gente pode montar a seguinte proporção. X está para 15, assim como 2 está para 5. Por quê? Porque, de novo, para fazer a tinta laranja, a gente gasta 2/5. Para fazer a tinta laranja, 2/5 de tinta são amarelas. Então, se eu preciso fazer 15 litros, eu só preciso calcular esse valor de x. Então, x sobre 15 tem que ser igual a 2/5. E aí, eu tenho uma equação. Então, esse 15 dividindo, eu passo aí para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que x é igual a 2 vezes 15 sobre 5. Então, isso vai ser igual a 30 sobre 5, que é igual a 6 litros. Então, pessoal, eu vou fazer 15 litros de tinta laranja, eu vou gastar 6 litros de tinta amarela, certo? Agora, vamos pensar na tinta verde. Para a tinta verde, a gente tem que misturar 2 partes de tinta azul e uma de amarela. Então, se a gente mistura 2 partes de uma tinta e uma parte de outra, então esse total misturado dão 3 partes, certo? Então, logo a cada 3 partes, uma é amarela. Ou seja, para você fazer a tinta verde, 1/3 de tinta tem que ser amarelo. E aí, se a gente denomina por Y a quantidade de tinta amarela necessária para fazer 15 litros de tinta verde, a gente pode montar essa proporção aqui.
y sobre 15 igual a 1/3. Por quê? Porque 1/3 é a razão de tinta amarela para você fazer uma tinta verde. Então, a gente vai ter aqui, pessoal, que y, né? Esse 15 está dividindo, a gente passa aí multiplicando. Então, y vai ser igual a 1 vezes 15 sobre 3, então, que é igual a 15 sobre 3. 15 sobre 3 é 5 litros. Então, para você fazer 15 litros de tinta verde, 5 litros tem que ser amarelo. E aí, o total de tinta amarela, então, gasto para fazer o marrom, que é a minha soma desses 15 litros de uma e 15 litros de outra, vai ser esses 5 litros para a parte verde, mais os 6 litros para a parte laranja, que dá um total aí de 11 litros. Então, se a gente observar aqui no gabarito, a resposta correta vai ser a letra D. 11 litros, então, para poder fazer esses 30 litros de tinta. Vamos agora analisar a questão 8. A questão 8 diz o seguinte: a quantia de R$ 1.280 deverá ser dividida em 3 pessoas. Quanto receberá cada uma se, letra A, né, a divisão for feita em partes diretamente proporcionais? Então, primeiro a gente vai dividir esse dinheiro para 3 pessoas, né? Então a gente vai denominar o valor que cada pessoa vai receber como A, B e C, para começar. Então, falou que a divisão do dinheiro vai ser feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7. O que significa diretamente proporcional? Significa que quanto maior for a parte, maior vai ser o valor recebido. Então, por exemplo, a pessoa que tem a parte 8, ela vai receber o maior valor de todos. E a pessoa que tem a parte 5 vai receber o menor valor de todos. Em termos de matemática, isso significa o seguinte, que o valor A ele vai ser da forma 8 vezes alguém. Esse alguém a gente chama de x. O valor B ele vai ser 5 vezes esse mesmo x. E o valor C vai ser 7 vezes esse x também. E esse x é um valor constante. Daqui a pouco a gente vai descobrir quem é esse x direitinho. Então, pessoal, se fosse inversamente proporcional, seria o contrário, né? Quanto maior fosse a parte, menor seria o valor recebido. E aí, ao invés de multiplicar, a gente estaria dividindo, mas esse não é o caso, então a gente vai ver isso depois. Então, para esse caso aqui, a gente tem então que o A vai ser 8x, o B 5x e o C 7x. Né? Sendo que esse A, B e C é o valor que cada um vai receber. Então, pelo enunciado, a gente sabe que a soma desses valores recebidos por cada uma das 3 pessoas tem que ser igual ao valor total, que é 1.280. Então, portanto, pessoal, o que a gente sabe? Que se a gente somar o A mais o B mais o C, isso tem que ser igual a 1.280. Então, significa que 8x mais 5x mais 7x é igual a 1.280. Essa soma aqui, 8x mais 5x mais 7x, dá 20x. Então, 20x é igual a 1.280. Então, para descobrir quem é o x, basta eu passar esse 20 então, multiplicando e dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 1.280 sobre 20. Isso dá 64. Então, esse meu x, que é uma constante que eu comentei anteriormente, a gente descobriu que o valor dele é 64. E aí, pessoal, vamos descobrir quanto que é cada parcela dessa, quanto que cada pessoa recebeu. Basta eu pegar esse valor de x e substituir, então, nessa formulinha que a gente tinha achado antes. Então, o que a gente vai ter? Que o A igual a 8x, ele vai ser o quê? Ele vai ser o 8 vezes 64, que é 512. Depois, o B igual a 5x, ele vai ser 5 vezes 64, que é igual a 320. E por último, o C igual a 7x, ele vai ser 7 vezes 64, que é 448. Então, o valor então, que as 3 pessoas receberam aí, nessas partes diretamente proporcionais, foram 512, 320 e 448. Então,
Agora vamos observar a letra B. Letra B, a gente tem que fazer essa mesma divisão de R$ 1.280 para 3 pessoas. Só que essa divisão tem que ser feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Então vamos ver como é que vai funcionar isso. Agora a gente vai chamar então o valor que cada pessoa vai receber de D, E e F. Então, pessoal, foi falado, né, que a divisão do dinheiro deve ser feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. O que significa ser inversamente proporcional? Significa que quanto menor for sua parte, mais você vai receber. E como é que a gente enxerga isso de forma matemática? Se o diretamente proporcional é um produto, o inversamente proporcional vai ser uma fração. Então, isso significa, por exemplo, que o valor D ele vai ser um y sobre 5. O valor E ele vai ser um y sobre 2. E o valor F vai ser um y sobre 10. E esse y é uma constante. E aí agora a gente vai descobrir quem é esse y, né? E como é que a gente descobre isso? Bom, a gente tem que notar que a soma dos valores recebidos por cada uma das 3 pessoas tem que ser igual ao total, né? Porque foi dividido. O que significa que D mais E mais F é igual a 1280. Só que a gente sabe quem é D, quem é E e quem é F. Então a gente vai ter o seguinte, ó, y sobre 5 mais y sobre 2 mais y sobre 10 é igual a 1280. Então, pessoal, a gente tem que resolver essa equação, né? Para começar, a gente tem uma soma de frações de denominadores diferentes. Então a gente calcula o MMC. MMC entre 5, 2 e 10 é 10, certo? E aí, então, transformando cada fração dessa em frações equivalentes de denominador 10, a gente vai ter o seguinte, que 2y sobre 10 mais 5y sobre 10 mais y sobre 10 é igual a 1280. Então, somando essas frações, a gente vai ter que 8y sobre 10 é 1280. Então, quem que vai ser meu y? Ó, esse 8 que está multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. E o 10 que está dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que y é igual a 1280 vezes 10 sobre 8. Então, que é igual a 12.800 sobre 8. E isso dá 1.600. Então, a gente descobriu que esse y aqui é uma constante, vale 1.600. Então, se o y é isso, para a gente descobrir quanto cada pessoa recebeu, basta substituir naquela formulazinha que a gente tinha encontrado antes. Então, ó, D igual a y sobre 5 vai ser igual a 1.600 sobre 5, que é igual a 320. E igual a y sobre 2 é igual a 1.600 sobre 2, que é igual a 800. E f igual a y sobre 10 é igual a 1.600 sobre 10, que é igual a 160. Então, pessoal, observa que por ser inversamente proporcional, quanto menor foi a parte, maior foi o valor recebido. Por exemplo, a pessoa que tinha parte 2, ela recebeu R$800. A pessoa que tinha parte 5 recebeu 320. E a pessoa que tinha parte 10, que era a maior parte, recebeu 160 só. Certo? Essa é a ideia do inversamente proporcional. Então, quanto maior for uma coisa, menor é o correspondente a ela, da outra grandeza, né? Então, no caso aqui, a gente está relacionando parte e dinheiro. Então, quanto maior a parte, menor é a quantidade de dinheiro. Agora, pessoal, vamos analisar a questão número 9. O número 9 diz o seguinte, ó. Uma herança de 40 mil será dividida em 3 irmãos, A, B e C, em partes diretamente proporcionais às suas idades, 5, 8 e 12, respectivamente. Então, está perguntando a quantia que B irá receber é... Então, ó, o irmão B é o que tem 8 anos de idade, certo? Então, vamos lá. Que a gente sabe que esse valor é dividido entre os irmãos, né, A, B e C, em partes diretamente proporcionais a 5, 8 e 12, respectivamente. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, ele é diretamente proporcional.
que significa isso? Que quanto maior for a idade, maior vai ser o dinheiro recebido. Então, o valor então, que cada irmão vai receber vai ser da seguinte forma. O irmão A vai receber 5x, o B 8x e o C 12x. Sendo que esse x é uma constante que a gente vai descobrir quem é ainda. E a gente sabe também, além disso, que a soma desses valores, o valor que A vai receber, mais o valor que B vai receber, mais o valor que C vai receber, isso dá 40 mil. Ou seja, 5x mais 8x mais 12x é 40 mil. Então, 5x mais 8x dá 13x, mais 12x dá 25x. Então, 25x é igual a 40 mil. Então, vamos descobrir o valor de x. Esse 25 está multiplicando, eu passo aí para o outro lado dividindo. E a gente vai ter que x é 40 mil sobre 25. E isso dá 1.600. Então, pessoal, a gente sabe o valor de x. Então, para descobrir quanto que o irmão B vai receber, basta pegar o valor de x e substituir ele nessa expressão de B, que é B igual a 8x. Logo, B igual a 8x vai ser igual a 8 vezes 1.600, que é R$12.800. Então, o irmão B vai receber R$12.800. Agora, vamos analisar a última questão, a questão número 10. A questão número 10 diz o seguinte. Um pai repartiu R$33 entre seus 3 filhos, em partes inversamente proporcionais às idades deles, as quais são 2, 4 e 6 anos. Aí está perguntando, está pedindo o mais novo recebeu, então a gente tem que determinar qual o valor que o mais novo recebeu. Então vamos lá, ó. Vamos denominar o valor que cada irmão receberá como de novo A, B e C. Então, a divisão do dinheiro dessa vez ela vai ser feita em partes inversamente proporcionais às idades. O que significa isso? Que quanto mais velho for o filho, menos ele recebe, porque é inverso. Se fosse diretamente proporcional, seria quanto mais velho for o filho, maior é o valor que ele recebe. Mas não, é inversamente. E no caso de inversamente quanto mais velho for o filho, menos dinheiro ele recebe. Então, portanto, o valor que cada irmão receberá vai ser da forma. Então, o filho A, né, que é um dos irmãos, vai receber x sobre 2, o B x sobre 4 e o C x sobre 6. E a gente sabe que essa soma desses valores dá 33. Então, x sobre 2 mais x sobre 4 mais x sobre 3 é igual a 33. Como a gente está calculando frações de denominadores diferentes, tem que calcular MMC. Então, MMC entre 2, 4 e 6 é 12. E aí, pessoal, transformando então cada fraçãozinha dessa em uma fração equivalente de denominador 12, a gente vai ter que isso aqui é a mesma coisa que 6x sobre 12 mais 3x sobre 12 mais 2x sobre 12, que é igual a 33. Então, fazendo a soma, vai ficar 11x sobre 12 igual a 33. Então, esse x aí vai ser... Aí, o que a gente tem? Tem um 11 multiplicando, eu vou passar aí para o outro lado dividindo, e tem um 12 dividindo, a gente vai para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter que x é igual a 33 vezes 12 sobre 11. 33 dividido por 11 dá 3. Então, sobra que x é igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12 é 36. Então, a gente descobriu quanto vai a constante x. Então, para descobrir quanto que o irmão mais novo vai receber, eu só preciso pegar esse valor da constante e dividir pela idade dele. Então, 36 sobre 2 é 18. Ou seja, o filho mais novo, né, entre os irmãos, vai receber R$18 desses 33. E aí, garantindo aí que é realmente inversamente proporcional, no que ele é o mais novo e ao mesmo tempo ele vai receber o maior valor. E é isso, pessoal. Aí o PET termina nesse número. Essa semana do PET termina nesse número 10. E bons estudos para vocês aí.